Então, olha que coisa interessante que Renner vai começar a desenvolver. Uma novidade, que é o cristão anônimo, né? Partindo do pressuposto de um conceito da Igreja Católica, de um dogma da Igreja Católica. Primeiro, fora da Igreja Católica não pode se encontrar a salvação. Depois, quando esse pensamento é desenvolvido, não, se for por ignorância que a pessoa não teve essa adesão à Igreja Católica Romana, então ele pode ser salvo. E agora ele traz a novidade, né? Ele aprofunda essa novidade, ele encontra essa brecha dentro da teologia do dogma católico, e aí ele começa a dizer que alguém, por ignorância, mas se for uma pessoa de boa índole, de boa moral, pode ser salva. Então ele chama isso de cristão anônimo. Vamos ver como é que é esse pensamento? Vamos dar uma olhada aqui nesse pensamento. Então, esse pensamento filosófico de Karl Renner, lembra que eu falei que ele está muito ligado com a filosofia? Ele também era professor de filosofia. Ele é considerado um pensamento totalmente original. O que significa um pensamento original? É uma novidade, algo que é inaugurado, algo que está trazendo uma nova versão, uma nova reflexão, uma novidade, no caso, uma novidade teológica. Embora tenha agido diferente de outros teólogos que abordaram coisas similares, para ele, e apesar também de ter tomado como base o próprio Tomás de Aquino, ele se diferencia de Tomás de Aquino e de sua visão cosmocêntrica. Então, Renner vai possuir uma forte visão antropocêntrica, o homem no centro da sua reflexão, e é abundantemente aplicada à revelação de Deus. Então, esse antropocentrismo, ele vai aplicar à revelação de Deus. Vamos ver como é que vai ser isso. Como nenhum outro antes, Renner se lança a explorar o mundo da filosofia e da teologia, partindo de pressupostos totalmente antropocêntricos. O conceito do cristão anônimo surge nesse contexto de pensamento. Então, vamos caminhar um bocadinho mais aqui. O existencial sobrenatural, que ele vai chamar de graça. Então, aqui nós encontramos o núcleo da teologia de Renner, tá? Todo edifício, toda construção teológica de Karl Renner está edificado nesse mistério da graça que santifica e que pode salvar. Vamos, ao você ver esse vídeo, vai pensando se muitas pessoas não têm internalizado esse conceito de Renner, talvez mesmo sem nunca ter lido uma linha sobre ele. Vai pensando aí se muitas pessoas não têm esse conceito. Então, essa graça está no ser sobrenatural de todo homem e de toda mulher. Graça é essa que está no ser de todo homem e de toda mulher. Essa graça sobrenatural. Essa graça, Renner dá o nome, ele chama de existencial sobrenatural. Ou seja, todo homem, toda mulher, todo ser humano tem essa graça sobrenatural sobre si. Renner escolheu a graça como um princípio arquitetal para a sua teologia. Então ele vai pegar essa graça e vai ser um pilar fundamental para a construção que ele vai querer abordar. Ele vai dizer que esse mistério da graça, ele vai alcançar toda a humanidade. Para ele, a graça constitui um componente essencial, fundamental do ser sobrenatural do homem. Nós chamaríamos do ser espiritual, da dimensão espiritual do homem. Ela está ligada estruturalmente ao ser humano, por sua própria natureza. É inerente, é inseparável a todo e a cada ser humano que já tenha vivido ou venha a viver. Ou seja, todo ser humano tem essa graça sobrenatural em si, ok? Então, é justamente em torno desse eixo existencial e sobrenatural,
ou seja, eu existo, eu tenho essa graça sobrenatural sobre mim, que gira a teologia de Karl Rahner. Então, um outro teólogo, Mondin, vai dizer da Trindade à encarnação, da revelação à igreja, dos sacramentos aos cristãos anônimos. Então eles vão colocando a extensão dessa salvação que pode alcançar o ser humano perdido. Aqui então ele tenta expor toda a doutrina que ele constrói da graça, do existencial sobrenatural. Como é percebido por Karl Rahner, toda a sua teologia vai estar encharcada desse pensamento, desse fundamento. Então, com isso, é impossível, devido ao seu vastíssimo sistema teológico, nos limites desse artigo que ele começa a escrever, né? Então, são pontos fundamentais que ele coloca sobre esse cristão anônimo. Tem muita gente também que pensa que está salvo, embora não comungue a fé cristã, né? Não esteja praticando, mas está como ele chamaria aqui de cristão, mesmo sem conhecer, porque já pratica os fundamentos do cristianismo. Você concorda com isso? Qual é a sua opinião? Vai pensando junto comigo. Então é justamente em torno desse eixo existencial e sobrenatural que gira essa teologia. Conforme o próprio Mondin, que é um outro teólogo que eu mencionei agora, há três teses pelo menos muito importantes que Rahner coloca. Gente, se eu mencionei aqui que ele escreveu mais de 3.500 livros e artigos, 14 volumes de teologia, né? Todos os outros também de teologia. Um volume assim gigantesco, né? É até difícil a gente fazer uma seleção, então a gente tem que pegar aquilo que é mais relevante, mais fundamental dentro dessa teologia. E aí esse teólogo, Batista Mondin, ele destaca 3 aspectos. Primeiro, tal graça consiste na autocomunicação de Deus. Então, Rahner afirma que a graça não é a comunicação de uma realidade sobrenatural diversa de Deus. Para ele, a graça é a autocomunicação com o próprio Deus. A graça é inerente a todo ser humano, é uma autocomunicação de Deus com o homem. Então ele afirma assim, vamos ver se fica um pouco mais claro para você. A graça incriada é início homogêneo já conferido, ainda que agora esteja escondido e em processo de desenvolvimento daquela comunicação do ser divino ao espírito criado, que se verifica uma causalidade formal que é o pressuposto ontológico desta visão. Então, gente, ele entende que a graça de Deus está sobre todo ser humano de uma forma sobrenatural, mesmo que esse ser humano não tenha conhecimento, esteja na ignorância. Sim, é verdade, a graça de Deus é dada a todo ser humano tem o potencial de conhecer a revelação dessa graça de Deus. Mas, vamos ver o que mais que é destacado aqui. Diz assim, o segundo ponto, tal graça é dada a todos os seres humanos. É verdade. Nesse ponto, Rahner trata da universalidade da graça, que a graça é não somente universal, mas também a revelação e a própria fé. Então, olha como ele abrange mais essa graça. Devido à interpretação de Rahner, ele diz que o qual deseja, que está escrito lá em 1 Timóteo 2,4, a partir daí ele diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele interpreta, dizendo que a graça é comunicada a todos os homens, e isso se faz imprescindível pelo princípio dogmático da vontade salvífica e universal de Deus. Mas veja, aqui
ele não coloca um outro cristão como um veículo de comunicação dessa graça, mas esse indivíduo independe da igreja, dos cristãos ou de qualquer outro caminho, outra ferramenta para ser alcançado por essa graça, tá? Renner analisa que, devido ao espírito do homem estar aberto para o infinito, essa mesma estrutura metafísica do homem o habilita a receber e a experimentar a autocomunicação de Deus. Então veja, embora de uma forma muito contundente e embasada filosoficamente, ele dá uma nova interpretação, talvez até divergente daquela primeira da Igreja Católica, onde não há salvação, não é possível encontrar a salvação fora da igreja. Ele aqui já coloca que conforme o homem tem essa dimensão metafísica infinita, ele pode diretamente ter esse encontro com Deus. Então, ainda que a pessoa seja ou se considere um ateu, então olha o extremo da teologia contemporânea que ele constrói. Ainda que a pessoa seja um ateu, para Renner, ele não passa de um teísta anônimo. Ou seja, ele não é ateu, ele só não sabe dessa revelação de Deus na vida dele, visto que hajam elementos que o transcendem, elementos nele que o levam a refletir a sua transcendência natural para com o mistério, uma vez que tal indivíduo se entregue sem duvidar na existência de um Deus e não necessariamente no Deus bíblico. Olha que loucura, que pressupõe que tal pessoa ignora, tal pessoa pode ser salva. Vou até dar uma pausa para você assimilar essa informação. Você entendeu? A teologia contemporânea, quando eu falo que ela rompe com a teologia dogmática tradicional, e tradicional no sentido dos fundamentos da fé cristã e da Bíblia. Então, a teologia contemporânea, ela vai romper com princípios que são inegociáveis dentro da teologia tradicional. São princípios inegociáveis. Esse, por exemplo, que é de fato o ser humano, independente de ser cristão ou não, ele tem essa dimensão espiritual. Ele tem essa possibilidade de se conectar ao transcendental. É fato. Porém, também em momento nenhum se especula aqui a possibilidade de existirem no lugar de Deus os deuses ou as entidades espirituais que podem assumir o governo no lugar do Deus que criou os céus e a terra, né? No lugar de Jesus Cristo. Então ele coloca que esse fato do homem poder ser alcançado, né, na sua dimensão transcendental, não precisa ser o Deus bíblico. Ele está na ignorância, então ele vai ser salvo ainda assim, né? Então isso aí para nós já nos dificulta de assimilar essa teologia contemporânea. Então, quando a gente vê que muitas pessoas dizem assim, mas aquela pessoa, ela é tão boa, né? Ela vai ser salva. Então, é mais ou menos dentro dessa teologia de Renner. Ele chega a dar o exemplo extremo de um ateu, exatamente para que não haja dúvidas de que dentro do seu pensamento todos estão incluídos nessa possibilidade. E isso porque ele pega aquela brechinha que é colocado, que o Papa coloca, que se a pessoa estiver na ignorância, então a pessoa pode alcançar a salvação. E aí ele não contraria, nessa teologia que ele cria, ele não contraria o dogma da igreja, e ao mesmo tempo ele traz uma inovação que na prática acaba contrariando a doutrina principal da igreja cristã, da salvação só em Cristo Jesus.
só por meio de Jesus. Ele abre uma possibilidade assim muito vasta e para nós protestantes inaceitável, né? Para nós não há salvação fora de Jesus. Então ele acha que não, que esse homem transcendental se encontra com esse Deus, com Deus, mesmo que não tenha o nome de Deus, mesmo que não seja o Deus bíblico ou seja o Deus até, quem sabe, de outras religiões. Então, como consequência disso tudo, o que se observa é que para Renner a graça não fica restrita apenas aos cristãos. E quando eu digo graça, eu estou falando de salvação, ok? Que a graça não significa, não fica limitada aos cristãos declarados, mas que a graça se estende também à grande massa do que ele chama de cristãos anônimos. Então ele passa a chamar, dá o nome de cristãos de quem não professa a Cristo, né? Mas que tem um fruto de bondade, de verdade, de integridade, né? Então ele chama de cristão anônimo. Então aí a gente precisa ter essa atenção assim bem especial, tá? Eu já parto para o terceiro ponto já no próximo vídeo.